E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos falar um pouco, deste assunto, o perigo das seitas. Eu estava vendo um vídeo, onde o rapaz desse vídeo mostra uma matéria que no Mato Grosso do Sul, o número de igrejas protestantes supera o número de escolas. Então eu resolvi fazer aqui um vídeo comentando este assunto. Veja, o número de igrejas protestantes é maior do que o número de escolas no Mato Grosso do Sul. E tudo isso vai de encontro com aquilo que a gente tem pregado aqui no canal. Não se trata de ofender a fé das pessoas, de atacar denominações protestantes, atacar o protestantismo, mas de anunciar uma verdade. Está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para muitos, pode dizer, não, mas isso é normal. Para outros, pode dizer, não, isso é bom. O número de igrejas protestantes maior do que o número de escolas, lá no Mato Grosso do Sul. E isso, a tendência é que seja em todos os estados, em todo o país, o número de igrejas protestantes seja maior do que o número de escolas. Mas as pessoas não estão percebendo o grave problema para a questão espiritual das pessoas. O que essas igrejas, o que essas denominações estão ensinando, uma diferente da outra, um altar diferente do outro. Estão brincando de ser Deus. O homem está brincando de ser Deus. Qualquer pessoa, com qualquer mentalidade, simplesmente abre uma igreja. Veja, o número de igrejas no Mato Grosso do Sul supera o número de escolas. Como eu falei, para uns pode parecer bonitinho, olha, muitas igrejas, quanto mais denominações melhor. Mas o grave perigo para a espiritualidade do país, do estado, vai ser muitos anos para recuperar isso aí, se é que tem recuperação. Porque se cada uma dessas igrejas ensina diferente, isso vai causar um grande mal à sociedade espiritualmente. E tudo isso tem um projeto por trás disso. Tem um projeto por trás disso. E tudo isso é financiado por uma organização mundial. É financiado pelos governantes. Você vê que é mais fácil abrir uma igreja para você ficar isento de certos impostos do que abrir uma padaria, do que abrir um posto de gasolina. Então, quer dizer, o governo vai facilitando a abertura de igrejas. Então, qualquer pessoa que se julgue iluminado prefere abrir uma igreja em sua garagem, abrir uma igreja em sua esquina, abrir uma igreja aí, alugar um pontinho e abrir uma igreja para viver daquela igreja. Olha só que absurdo se chegou. Sem levar em consideração, o mal espiritual que isso causa. Porque pessoas sem preparo nenhum, muitas das vezes nunca leram as Sagradas Escrituras inteira e vão abrir uma igreja para transmitir o quê? Qual doutrina? Como se fosse Deus. Aí, meus irmãos, a gente vê o homem ocupar o lugar de Deus, querer ocupar o lugar de Deus. Porque uma mente sadia vai entender que só Deus pode fundar uma igreja. Ou um Deus falso, ou chamado deuses falsos. As divindades podem querer abrir uma própria igreja. Então, quando o homem faz esse movimento de abrir a própria igreja, ele está se colocando no lugar de um Deus falso. Porque Deus verdadeiro ele não é. Então ele está se fazendo de deuses. Mas veja tudo isso, meu irmão, como eu falei, é favorecido pelos governantes. Porque existe uma força diabólica, um projeto para transformar a América Latina no maior ex-continente católico do mundo. E a gente vê isso andando a passos largos, a ponto de um estado brasileiro já ter mais denominações protestantes, igrejas protestantes, do que escolas. Isso causa um terrível prejuízo espiritual para as pessoas. Já pensou? Cada altar desse
ensina coisas diferentes, ensina uma doutrina diferente. E tudo isso, meus irmãos, e esse individualismo, né, esse relativismo, essa mentalidade moderna, ela se inicia a partir do senhor, né, Martinho Lutero, no século XVI. Como o professor Felipe Aquino vai deixar aqui no seu livro, né, Falsas Doutrinas, Seitas e Religião. Ele coloca duas causas principais para isso que está acontecendo, né, nos dias de hoje. Duas causas principais. Primeiro ponto que ele coloca aqui no seu livro é isso aí. O individualismo subjetivista e relativista da mentalidade moderna a partir de Martinho Lutero, né, do século XVI. Que abriu essa porta, né, que abriu essa possibilidade de qualquer iluminado, né, fundar a sua própria igreja. Então, o primeiro ponto é esse que ele coloca, né? Esse individualismo, esse relativismo, né, da mentalidade moderna a partir de Martinho Lutero. O segundo ponto que o professor coloca aqui no seu livro é a insegurança do homem contemporâneo que se sente angustiado diante da crise da sociedade e se dá por feliz quando alguém, em nome de um poder superior, o acolhe e lhe propõe certezas e garantias, ainda que fantasiosamente fundamentada. Esse segundo ponto aqui colocado, né, pelo professor Felipe Aquino, é aquilo que a gente vê, né? É aquelas igrejas que apresentam um poder muito superior, uma solução, né, aparente. Venha para cá, porque aqui tem testemunhos que em 15 dias você recuperou, né, a sua empresa, você recuperou, né, o seu nome que estava sujo, você recuperou a sua família. Ou seja, fantasiosamente cria-se, né, um argumento que agrada esse homem que está angustiado diante dessa crise da sociedade e se sente, né, feliz quando ouve alguém dizer: venha para cá que eu vou resolver, que eu vou aliviar a sua dor. Então, veja, em primeiro ponto, esse individualismo, esse relativismo a partir de Martinho Lutero, onde qualquer pessoa pode ler as Sagradas Escrituras e interpretar de forma particular a ponto de fundar a sua própria igreja. E o segundo ponto é essa insegurança do homem contemporâneo diante dessa sociedade, diante dessa crise, e se sente feliz quando alguém diz: venha para cá que eu vou resolver, né, o seu problema. Então, meus irmãos, é por isso que a gente vê esse grande número de seitas. Então a gente vê aí o perigo das seitas. E tudo isso, né, para quebrar também, né, essa hegemonia católica na América Latina, para transformar a América Latina no maior continente ex-católico do mundo. Então, não é brincadeira, não pense que isso é brincadeira. Existe um projeto para transformar a América Latina no maior continente ex-católico do mundo. E eles estão andando a passos largos. Então, não se trata aqui de... Não, alguém vai dizer nos comentários, mas não, você está perseguindo, né, o protestante. Não, né? É o protestante que não está entendendo que ele está fazendo parte de um projeto diabólico, de um projeto maligno contra a verdade. Tudo isso, como disse, né, o apóstolo Pedro, para caluniar o caminho da verdade, para blasfemar o caminho da verdade. Veja, né, o prejuízo espiritual para as pessoas é gravíssimo. Pessoas que são batizadas várias vezes, pessoas que perderam o sentido do sagrado, não reconhecem mais a igreja de Cristo, não reverencia mais, né, a igreja de Cristo, os seus verdadeiros discípulos, os seus verdadeiros, né, apóstolos, os seus verdadeiros, né, sacerdotes. Não tem mais valor pela Eucaristia, não tem mais respeito, né, por Maria, a mãe de Jesus Cristo. Então, o caminho da verdade vai sendo, né, caluniado. Enquanto mais seitas, mais fica difícil, né, das pessoas encontrarem o caminho da verdade. Porque onde você passa, em cada esquina tem um altar, dizendo ser a igreja de Cristo, dizendo fazer parte, né, dizendo que resolve os seus problemas. Venha para cá, que aqui o espírito maligno é expulso. Venha para cá, que as portas é aberta. Venha para cá, que aqui a gente não tem idolatria, né? E joga toda a culpa de idolatria em nós católicos. Tudo para eles é: os católicos são idólatras.
E nós aqui, nós não batizamos criança, nós respeitamos o dia do Senhor é o sábado, e assim por diante. Cada seita vai inventando a sua desculpa e vai amontoando pessoas nos seus bancos, né, de seus templos. A maioria das pessoas que preenchem, né, esses templos, essas garagens, né, essas esquinas, são pessoas que se diz que eram católicas. Angustiadas por uma sociedade mergulhada em uma crise política, né? E aí a pessoa se sente perdido quando encontra um argumento que julga que vai resolver, né, os seus problemas. Pronto, fica ali naquele banco. É rebatizada várias vezes. E o perigo espiritual é muito grande, porque mais uma vez, quando for decepcionada naquela seita, a pessoa perde totalmente a fé. Então vai ficando num continente, né, ex-católico, um continente, né, ateu, hostil a Deus. Por isso que a gente vê tantos canais atacando Deus, ofendendo Deus. O caminho da verdade está sendo blasfemado. Eu nunca vi, né, a gente nunca viu tantos canais difamando Deus, difamando a Igreja de Cristo, difamando descaradamente, sem nenhum limite, ofendendo Jesus Cristo. A gente nunca viu tanta ofensa a Jesus Cristo, chamando Jesus Cristo de todo tipo de palavrão, dizendo que Jesus Cristo é isso, é aquilo. Ou seja, por quê? Porque essas pessoas passaram por um caminho tenebroso, passaram por lavagem cerebral, xingando, ofendendo aquilo que é sagrado. Como está lá na carta de Judas, meus irmãos. Eles se levantam, né, e blasfemam contra aquilo que eles não conhecem. Veja, lá na carta de Judas fala isso. Né, na carta de São Pedro também fala isso. Eles, né, blasfemam contra aquilo que eles não conhecem. Então eles não conhecem, eles não reconhecem o sagrado, eles não reconhecem Jesus Cristo na Eucaristia, eles não reconhecem, né, os santos, eles não reconhecem Maria, né, a mãe de Cristo. Eles não honram a família de Cristo. Então, quanto mais seitas, por motivos, né, políticos, por motivos, né, financeiros, melhor para eles. Então o Estado está sendo, né, dominado pelas seitas, para servir de quê? De cabo de guerra eleitoral, para servir de manobra política. Então, meus irmãos, não é ataque, mas é um aviso para nós católicos, para nós que ainda tem fé, para nós que ainda entra na igreja e sente a presença real de Cristo. Alguém vai dizer, mas a igreja não é o templo. A gente sabe que a igreja não é o templo, mas a gente precisa do templo para guardar os bancos, guardar os utensílios, para a gente ir rezar, sim. É lógico que a gente pode fazer a nossa adoração em espírito e em verdade. Podemos fazer e devemos fazer a nossa adoração em espírito e em verdade. Mas é necessário o templo também. E as pessoas negam, não, a igreja não é o templo. Então vai perdendo o sentido do sagrado. As pessoas estão perdendo o sentido do sagrado. A sociedade está mergulhada numa decadência, né, moral muito grande. E a gente vê tudo isso porque viraram as costas para Deus, aonde o homem se coloca no lugar de Deus e funda o seu próprio altar. Então, meus irmãos, é isso que eu quis deixar nesse vídeo, esse grande alerta, né, esse grande perigo das seitas. As seitas, meus irmãos, ela é chamada por São João Paulo II de mancha de óleo. É uma terrível mancha de óleo que vai minando o caminho da verdade. Veja, e não é verdade? Vai minando o caminho da verdade, onde as pessoas não respeitam mais o sagrado, o altar de Cristo, o altar verdadeiro que Cristo fundou. Então, meus irmãos, é preciso que nós aprendamos, né, a respeitar o sagrado, a identificar claramente o que é uma seita, a perceber que tudo isso é um projeto maligno contra a fé católica, contra, né, a verdadeira igreja de Cristo. Porque enquanto mais seitas, mais o povo vai mergulhar no ateísmo, no relativismo, no individualismo, à procura de solução, né, para os seus problemas, e a sociedade que
se vire. E os outros que se virem. Cada um quer resolver o problema de sua empresa, o seu problema, né, financeiro, o seu problema, né, pessoal. E não tem mais amor pelo sagrado. Não tem mais amor pelas outras pessoas. Muitas vezes na mesma casa, cada um sai no domingo ou no sábado, cada um sai para uma seita diferente. Não se batiza mais os filhos. E aí a consequência espiritual disso, a gente já começa a ver, a gente já começa a perceber que um estado já tem mais igrejas protestantes do que né, as escolas. Então isso é gravíssimo. Para quem entende um pouco de espiritualidade, isso é gravíssimo. Porque o caminho da verdade fica onde? Aonde fica a palavra de Jesus Cristo que disse, conversando com São Pedro, ele disse, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas. Então, para quem entende, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. O caminho da verdade está sendo caluniado, o sagrado está sendo, né, blasfemado. E tudo isso, meu irmão, não pense que algum governante vai se interessar por essa causa, porque não vai. Nenhum governante aqui da terra vai se interessar por essa causa. Para eles, nem quanto mais seitas, melhor. Por quê? Porque vai tirando, quebrando, né, essa hegemonia católica na América Latina. Então, para eles, isso é bom, porque existe um ódio, né, velado pela Igreja de Cristo. Existe um ódio muito grande contra a Igreja de Cristo. Mas se lembre que Jesus Cristo falou que as forças do inferno não poderão vencer. Mas existe uma força velada, uma força oculta nos governantes para abrirem, né, quanto mais seitas melhor, para minar esse caminho da verdade, para diminuir esse catolicismo que a Igreja de Cristo, né, há mais de 1500 anos haviam conquistado, e veio o protestantismo e minou tudo isso, e bagunçou tudo isso, causou essa grande desordem, onde cada um pode fundar a sua seita. Agora, e a espiritualidade da humanidade? E a espiritualidade daquelas pessoas que vão ser enganadas nesses bancos, desses templos, friamente, puramente por interesses políticos e por interesses econômicos? Onde fica o sagrado? Onde fica Jesus Cristo? Então, meus irmãos, é triste, é lamentável, mas é uma realidade que eu e você precisa estudar, analisar e pregar a verdade. Jesus Cristo fundou uma só igreja. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né? Compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.